Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Eu tirei a tarde para colher algumas informações sobre uma das principais perguntas que está sendo feita por muitos gremistas nas redes sociais, muitos diretamente a mim ao longo das últimas horas, que diz respeito à desistência completa do Marcelo Marques em relação ao Grêmio. Por que o cara que se candidatou à presidência, que praticamente ganhou a eleição de forma antecipada, que tinha o sonho de ser presidente, que falava sobre isso com brilho nos olhos, que comprou a Arena, que doou a Arena, que emprestou 10 milhões de euros, que falava em muitos investimentos, em contratar Roger Guedes, tentou inclusive de forma efetiva, falava em contratar ele também em janeiro, já que não aconteceu na metade do ano, falava em Everton Cebolinha, outros grandes jogadores, 5 ou 6 titulares, porque esse cara que estava lá no 80 caiu para o 8. Por que ele desistiu de ser presidente? Por que ele não quis apoiar nenhum candidato? Por que ele não pretende investir na próxima gestão? Por que ele, inclusive, está passando de forma antecipada a gestão da Arena do Grêmio para a atual diretoria? Por quê? Por que do nada Marcelo oferecia tudo e agora oferece nada? Por quê? O que aconteceu? O que está por trás de tudo isso? Eu conversei com duas pessoas extremamente ligadas ao Marcelo Marques e que não são ligadas ao Grêmio, mas são ligadas, repito, ao Marcelo, o que é muito importante para buscar entender o que fez o Marcelo mudar de opinião de uma forma tão significativa. E a gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A Matiello Corretora de Seguros é para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, porque é uma empresa de confiança que está há muito tempo no mercado e que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro, do problema. Quando alguém bater no teu carro, acontecer alguma coisa com a tua casa. Por quê? Porque vender seguro qualquer um vende, mas na hora do problema, a Matiello vai segurar as pontas para ti, cuidando de toda a burocracia e, óbvio, te pagando corretamente todas as coberturas contratadas. Vai fazer um seguro que faz sentido para ti, com uma seguradora de excelência dentro do padrão que tu merece. Matiello Corretora de Seguros, fala direto com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela, ganha desconto por ter visto aqui no canal. Matiello Corretora de Seguros. Vamos lá! Precisamos e muito falar sobre tudo isso que envolve a desistência do Marcelo Marques por completo do Grêmio. Obviamente que ele continuará sendo um torcedor do clube. Eu conversei com duas pessoas e a primeira delas me disse o seguinte: o Marcelo investiu no Grêmio, lá atrás com o Soares, mas o que basta para entender o momento é o investimento mais recente. Ou seja, principalmente a compra da Arena, mais os 10 milhões de euros que ele colocou na mão do presidente Alberto Guerra para receber, nem ele sabe quando. Foi um empréstimo, mas ele mesmo disse que o Grêmio pode pagar quando puder, inclusive de forma parcelada e, o mais importante, sem juros, o que difere muito dos bancos, né? O Grêmio é muito endividado justamente por dever muito a bancos. E dentro desse cenário, o Marcelo gastou quase 200 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, não lembro se eu falei no vídeo anterior, a gestão do presidente Alberto Guerra gastou em contratações nos 3 anos em cerca de 250 milhões de reais. Então olha isso, quase 250 milhões de reais em 3 anos de contratações. O Marcelo do nada fichou quase 200 milhões de reais. Quem é que doa a um clube de futebol quase 200 milhões de reais? Quem faz isso? Tem que ser um cara muito diferente, um cara muito iluminado, um cara muito apaixonado. E esse é o Marcelo Marques, até certo ponto, ingênuo. Por quê? Porque não vem da política do clube, não foi forjado na política, conhecendo os meandros, não. Ele é um torcedor comum que tem muito dinheiro, mas um torcedor comum. Mas ao mesmo tempo que tem muito dinheiro, deu um passo além do que poderia. Isso foi o que uma das pessoas me disse. O Marcelo gastou mais do que deveria.
e percebeu, muito pelo seu gremismo, pela sua paixão, toda a parte emocional, mas percebeu que precisava cuidar da sua empresa, que teve algum prejuízo importante neste sentido. Até porque eles estão abrindo uma nova sede em São Paulo. E é por isso que o Marcelo está indo morar, inclusive, em São Paulo. Ele precisa cuidar de perto dessa nova sede. O Marcelo tomou uma luz alta da família e de muitas pessoas próximas a ele. Marcelo, até certo ponto, talvez você esteja sendo até irresponsável. Vamos cuidar da empresa. É o futuro, a empresa precisa continuar crescendo, a empresa não pode diminuir. Até porque a própria empresa é um ponto que faz o torcedor, ou era um ponto que fazia o torcedor ter uma segurança muito grande. Mas o Marcelo não poderia ficar tirando dinheiro da empresa para colocar no clube. Então esse é o primeiro fator. Dinheiro. Gastou mais do que deveria e precisou dar atenção para a sua empresa. Mas não é só isso. E aí vem o segundo fator, porque na verdade é um conjunto de fatores. E aí quem me trouxe esse outro lado foi uma outra pessoa, também, repito, muito próxima ao Marcelo Marques. Me disse o seguinte: o Marcelo, por ser um torcedor extremamente comum e não conhecer nada da vida política do clube, apenas acompanhava de fora as informações pela imprensa, etc., ele imaginava que poderia, sendo presidente do Grêmio, de fato mandar, como manda na sua empresa, tomar de fato todas as decisões, fazer da maneira como ele entende ser o mais correto. Tirar esse profissional, tirar aquele, colocar esse, colocar aquele, para que o clube seja profissional. Colocar pessoas de fato capacitadas. E por isso o Marcelo nunca aceitou, e recebeu vários convites, nunca aceitou ser vice-presidente, porque ele queria ser o presidente, para mandar, para realmente tomar as decisões. Ele não queria simplesmente colocar o dinheiro para que os outros fizessem o que quisessem com o dinheiro, ou como vice assinar decisões dos outros que talvez ele nem concorde, mas no fim das contas tu assina porque é um grupo e etc. Não, ele não queria isso. Ele queria mandar. Só que o Marcelo, quando inserido no processo, conheceu a realidade de um clube político. Um clube político. O Grêmio não tem dono e quem manda é a política. São os conselheiros abnegados, ok, apaixonados pelo clube, mas que também estão sempre muito conectados com aquilo que pensam, com o ego, etc. E muita gente que não sabe absolutamente nada de gestão, muito menos de futebol. Não estou aqui generalizando, mas não tenho dúvida que dos 350 conselheiros do Grêmio, a maioria, um número bem significativo, não sabe absolutamente nada de gestão e de futebol. E aí fica difícil, e talvez seja por isso que o Grêmio tenha tido muitas dificuldades e hoje é um clube extremamente endividado. E o Marcelo Marques percebeu que mesmo sendo presidente, ele não conseguiria mandar por completo. Bem pelo contrário. Ele teria que colocar os políticos como vice, seriam eleitos e também mandariam e votariam, e ele teria que dividir tudo com mais 5 pessoas. Um conselho de administração, ele tem 6 pessoas, o presidente mais 5 vices, fora os dirigentes do departamento de futebol. Não são contratados que tu pode demitir, não, são políticos. E tu tem que atender a política. Colocar o fulaninho que apoiou o grupo, que fez isso, que fez aquilo. Não é por competência, é por política. Política de modo geral, seja a política convencional ou a política de clube, é uma nojeira por isso. Porque tem um monte de incompetentes ocupando cargos que não têm a mínima ideia de como proceder, mas estão ali. Eu sou o conselheiro do Grêmio. Eu sou dirigente da base, do não sei o quê. Não sabe nada. Não tô, repito, generalizando. Existem vários bons conselheiros. Sim, existem vários bons conselheiros, mas eles são, infelizmente, a minoria. A minoria. E muitos bons estão, inclusive, fora do conselho. Nem são conselheiro mais, não conseguiram se eleger e perderam espaço. Por quê? Porque não são amigos daqueles que estão à frente do clube. Eu vou dar aqui um exemplo só, que me veio à cabeça agora. Omar Selaimem. Esse é um cara muito bom.
Esse é o cara que já foi dirigente do Grêmio. Esse cara não é conselheiro já há algum tempo. Esse cara não é convidado para fazer parte da diretoria há muito tempo. Por quê? Porque esse cara entende. Esse cara não deixa essa chacrinha acontecer no clube. Então eles afastam. Omar Selaimen e similares ficam fora. Ficam fora, porque senão eles vão atrapalhar a chacrinha. E o Marcelo Marques queria limpar o Grêmio, profissionalizar o Grêmio e percebeu que não ia conseguir, que não era possível. Então, um conjunto de fatores: dinheiro mais funcionamento real do clube, política, fizeram o Marcelo se afastar. E é por isso que ele não apoia ninguém, porque ele confiava nele como presidente. A partir do momento que ele não será mais o presidente, aliás, Celso Rigo também deve se distanciar, ele não apoia ninguém, porque ele não confia no Antônio Dutra Júnior. E eu não estou dizendo que ele não gosta do Antônio Dutra Júnior, para ficar bem claro. Ele tem até uma boa relação, sim, com o Antônio Dutra Júnior. Mas ele não confia que o Antônio Dutra Júnior será um grande presidente. Ele não confia nisso e é por isso que ele não apoia. E ele não apoia ninguém porque ele não confia em nenhum dos candidatos. Ele não confia que possam ser grandes presidentes, então ele não vai se queimar apoiando. Ele confia nele. Ele, se pudesse ser presidente com realmente poder para tudo, ele seria. Agora, não é o caso. O Marcelo viu muitas coisas que lhe surpreenderam. O torcedor comum, quando conhece, fica frustrado. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Realmente, um clube de futebol tem muitas coisas que desanimam. Então, gente, informações de bastidores que eu colhi com duas pessoas próximas ao Marcelo Marques e que ajudam a explicar essa decisão do Marcelo, do 80 ao 8. Mas eu vou repetir o que eu já falei aqui porque acho importante. Prefiro não lamentar o que poderia ter sido o Marcelo, imaginando que seria um grande presidente. Prefiro agradecer por tudo que ele fez. Soares, Arena e também os 10 milhões de euros. De minha parte, muito obrigado, Marcelo Marques. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.